A nossa aula vai ser sobre monômios. Então, vamos ler a definição. É uma expressão algébrica inteira composta por uma parte literal. O que é que significa isso? Parte literal vai ser uma letra e um coeficiente numérico, ou seja, um número. Ou seja, monômio é uma expressão que vai ter letra e número. Por exemplo, exemplo 1, 2x, 2 vezes x. Olha como é simples. Aqui a gente tem o coeficiente e aqui a gente tem a parte literal. Isso é um monômio. Olha o exemplo 2. Exemplo 2. 3x ao quadrado. Novamente, a parte numérica é o coeficiente e aqui a gente tem a parte literal, que é a letra em si. Outro exemplo, eu posso ter aqui no exemplo 3, 1 meio de x ao quadrado. Pode ter fração também. Isso aqui é o coeficiente e esse outro é a parte literal. Isso não vai mudar em qualquer monômio que você pegar. Agora vem uma parte interessante, que é você saber se esses monômios são semelhantes ou não. Isso vai importar para quê? Lá na frente, quando a gente for resolver algumas expressões, a gente vai precisar desse conhecimento, principalmente, por exemplo, em equação de segundo grau, na hora que você precisar organizar a equação de segundo grau. Para eu saber se eles são semelhantes ou não, eu vou ter que seguir duas regrinhas. A primeira delas é olhar se é a mesma letra. E a segunda regrinha, olhar se é o mesmo expoente. Necessariamente essas duas regras, se uma delas falhar, já não é semelhante. Então vamos resolver aqui alguns exemplos. Se eu pegar, por exemplo, aqui, eu tenho no item 1 x, 2x ao quadrado e o 3x elevado a 3. Primeira regrinha, não precisa olhar os coeficientes. Os coeficientes não importam, é tanto que não é falado nada na regrinha. Tem que ser o quê? A mesma letra. Vou olhar, é a mesma letra? Para a regrinha número 1 está ok. E para a regrinha número 2 está ok? Não, porque aqui os coeficientes são diferentes. Então, esses dois monômios não são semelhantes. Vamos fazer outro exemplo. Exemplo 2. Aqui eu vou pegar x elevado a 2 e 3x elevado a 2. Esses monômios são semelhantes ou não? De novo, primeira regrinha. É a mesma letra? Sim, tá ok isso daqui, a primeira regrinha. E a segunda regrinha? É o mesmo expoente? Tá ok também. Então, como é a mesma letra e o mesmo expoente, então eles dois são semelhantes. Mais uma vez, você não vai olhar para os coeficientes, porque eles não nos interessam para esse momento. Resolver mais dois exemplos. Exemplo 3. 3y elevado a 4 e y elevado a 4. São semelhantes ou não? Aí você lembra das regrinhas. Coeficiente não importa. É a mesma letra? Sim. É o mesmo expoente? Sim. Então os dois são semelhantes. Vamos resolver agora mais um exemplo. Quarto exemplo. Eu tenho y elevado a 3 e 2 vezes y elevado a 4. Aí você olha, é a mesma letra? Sim. É o mesmo expoente? Não. Então esse último não é semelhante. Sempre que eu quiser saber se esses são semelhantes ou não, se eles são semelhantes ou não, tem que passar nas duas regrinhas. Ter a mesma letra e o mesmo expoente. Para que é que isso vai me servir? Eu só posso somar e subtrair monômios se eles forem semelhantes. Então, por exemplo, se eu tiver x ao quadrado mais 3x ao quadrado,
Antes de realizar essa soma, eu tenho que verificar se eles são semelhantes. É a mesma letra? Sim. É o mesmo expoente? Sim. Então significa que eu posso somar. Como é que eu faço essa soma? Ora, é simples. A parte literal, ou seja, a parte da letra, você vai só repetir. Então vai ficar x ao quadrado. E os coeficientes você soma. Aqui eu tenho 3, esse vale 1. Então aqui vai ficar 4. 4x ao quadrado. Exemplo 2, eu tenho 5x elevado a 3 menos x elevado a 3. Mais uma vez tem que fazer os testes. É a mesma letra? É o mesmo expoente? Então eu posso subtrair. Como é que eu faço? A parte da letra você só repete e faz a conta com os expoentes, com os coeficientes. 5 menos 1, 4. Olha aqui agora o nosso terceiro exemplo. Se eu tiver x elevado a 2 mais x elevado a 3, eu vou poder realizar essa operação, sim ou não? Pensa comigo. É a mesma letra? Sim. É o mesmo expoente? Não. Então esses dois monômios não são semelhantes. Se eles não são semelhantes, eu não tenho como somar esses dois monômios. A mesma coisa vai valer para a subtração. X elevado a 2 menos x elevado a 3. Aí você vai sempre fazer o teste. É a mesma letra? É. Mas é o mesmo expoente? Não. Então significa que eu não vou poder fazer essa subtração, tá?